Oi, 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 todo mundo. Eu vou fazer uma live com a Janaína Lourenço e a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho para a maternidade, tá? Que legal, pronto. Oi! Oi, tudo bem? E aí, Janaína, como que você tá? Dentro do seu horário Bem, aí de plantões e etc, consegui uma live com você. sim. Será que tá dando para ouvir direitinho? Eu tô sem fone, Eu estou te ouvindo perfeitamente. Bem, tá? eu convidei a Janaína. Janaína é uma paciente, é uma pediatra, médica pediatra e é mãe da Maria Flor. Eu conheci a Janaína lá em 2016 ou 2017, né, quando ela chegou ao meu consultório, ela e o marido dela, o Fred, e daí a gente iniciou um relacionamento, né, Janaína? Já dura Bem, quatro e anos, eu, né? já dura 4, 5 anos. E eu me lembro também que foi muito interessante, porque vocês chegaram e vocês decidiram que iam procurar uma nutricionista, fizeram um Google e apareceu algumas, e aí falaram, vamos nessa, né? Foi Foi uma, basicamente. foi uma coisa assim, um casal jovem, vocês não tinham a demanda de engravidar, nada disso, era um casal super apaixonado, que vocês são ainda, graças a Deus. É um casal jovem, mas assim, eu me lembro perfeitamente que vocês tinham muito pouco hábitos saudáveis, assim, na rotina diária de alimentação de vocês. Me lembro da presença de um vizinho. Eu queria saber de vocês, assim, Janaína, como que foi o despertar? E a gente quer falar um pouco do quanto a nutrição e o estilo de vida podem ajudar um casal que decide crescer na sua família, que quer aí, que está atrás de uma gestação. Como que foi isso? Como que foi esse movimento de vocês? Se apresenta aí pra gente, para o pessoal que tá aí e que ainda não te conhece, e fala um pouquinho disso pra gente, Janaína. Não, é isso. Você já me apresentou, né, Janaína? Sou médica pediatra e mãe da Maria, né? Hoje é o meu Mãe da maior Maria título é Flor. ser mãe da Maria. E quando eu formei em 2015, e assim que eu formei, a vida mudou muito radicalmente com a rotina de plantão, você não dorme mais, você não come mais direito. E aí, até final de 2016, eu engordei 10 quilos e casei. E aí foi outra revolução, porque você morar com uma outra pessoa, passei a morar então sozinha, né, um pouco antes de casar. E a gente morava num prédio que tinha o meu compadre e o melhor amigo do meu marido, do Frederico, que moravam Era o embaixo. casal de amigo que sustentava as refeições de vocês, né? Isso Eu me aí. lembro muito É, disso. E eu me lembro que em isso determinado aí. momento da consulta, eu falei assim, gente, um dia vocês vão querer ter um filho. Como que vocês vão alimentar essa criança? O vizinho que vai fazer a Aham. comida? Eu me lembro de ter Era. falado isso com vocês. Um deles até entrou aí, o Igor. A gente fazia, era assim, um fazia comida e ia todo mundo comer. Em geral, era esse apartamento de baixo dos nossos amigos que fazia comida e a gente ia lá e era assim, se não fazia, pedia alguma coisa, né? E Pedia eu uma comida descobri gorda. isso, gente, porque em um determinado momento da consulta, eu faço um recordatório alimentar. E no recordatório alimentar deles, era assim, depende, tem que ver o que o vizinho faz. Era uma coisa meio assim, né, Janaína? Você comia o que tinha mesmo, né? Mas era essa rotina. Frederico, na época, fazia mestrado, então a gente não ficava muito em casa. Eu chegava de plantão, então não tinha tempo nem paciência e eu não sabia cozinhar. Era uma coisa também Legal que você mudou falar muito isso. depois que eu te encontrei, que eu não Uhum. sabia fazer nada. Então, eu não tinha nem opção de cozinhar, né? Na verdade, éramos quatro, só quem cozinhava mesmo era o Frederico e um dos meninos. Eu e o outro menino sabia fazer nada. Então, a gente só podia ir na onda mesmo. E aí, então, eu cheguei em 2016, 10 quilos a mais do que eu sempre tinha vivido, com uma alimentação completamente desorientada, e nessa questão mesmo de não tinha nenhuma rotina, não tinha nada. E aí eu falei, Uhum. olha, como a gente tinha casado e a gente estava aberto a engravidar a qualquer momento, não era algo que foi completamente planejado, mas a gente, desde que casou, já queria filho.
E aí eu falei, olha, cara, como é que vai ser? Porque é exatamente isso, eu não sei cozinhar, eu não faço nada, e como vai caber uma criança aqui? Porque não pode, do jeito que a gente está levando, não tinha condição. A gente não tinha engordado muito mais, a gente casou em novembro. Não tinha engordado tanto mais, em maio mais ou menos foi quando a gente procurou. Mas a gente tinha uma composição corporal horrível e os hábitos terríveis. Eram muito ruins. E aí foi onde eu vi que tinha e favorecia ser difícil, porque você também ia para outra cidade, trabalhava fora. E é legal a gente trazer. A sua rotina era uma rotina complicada. E é legal a gente trazer, porque todo mundo tem suas dificuldades, né? E dar o seu jeito, né? E conseguir ajustar depende do quanto que realmente você está interessado e focado naquele resultado final, né? Porque é isso, só quem pode remodelar a sua rotina, o seu dia a dia, é você, né? Sim. Claro que você pode ter uma orientação, mas você precisa realmente estabelecer aquilo dali e seguir mesmo dentro das suas dificuldades. Então, eu tive esse start e tive o apoio de Frederico, porque ele sempre foi muito parceiro mesmo. O Fred mesmo. entrou aí, ó. Se eu não tivesse a parceria dele, ia ser impossível, porque não tem como, num ambiente onde éramos nós dois, por mais que tivesse os vizinhos, se ele não me apoiasse, se ele não entrasse nessa comigo, eu não ia conseguir. Então, a parceria dele fez toda a diferença. Então, assim, eu marquei para nós dois a consulta, né, cada um no seu horário, mas os dois embarcaram nessa, porque ia ter que ser um esquema de parceria. E assim, eu sempre falo para todo mundo, gente, a Paula mudou a minha vida. Porque hoje, se eu hoje cozinho, porque hoje eu dou dica de cozinha. Dá dica de cozinha, de feira, de papinha. Pois é. E aí, assim, eu fico impressionada também, porque eu olho para 5 anos atrás e eu não era assim. Foi realmente depois do acompanhamento com você, e eu falo, gente, eu saía de lá com as receitas e a lista de compra, porque nem compra eu sabia fazer. Eu lembro que eu falava assim pra você, eu falei, mas eu não sei nem o que comprar. Eu saía da consulta e não sabia nem hortifruti. Então, e assim, agora era dica de feira. Pois é, então assim, fez muita diferença. Você fez muita diferença na minha vida e, consequentemente, na da Maria. Porque tudo começou lá atrás. Hoje, começou lá atrás. Inclusive, eu me lembro de um evento que era a Gabriela Capim, que a gente trouxe para Campos, e foi muito legal, porque o Fred foi como pai e a Maria ainda estava na barriga, né? E a Capim estava lá falando sobre alimentação, orientando os pais, dando várias dicas ali, material e tudo, e o Fred super compenetrado, prestando atenção em tudo, e a Maria ainda na barriga. Quer dizer, vocês realmente compreenderam o quanto era importante aquela educação nutricional, o quanto que aquilo ia fazer diferença na vida de vocês. E que momento chegou essa gestação, Janaína? Como que foi isso? Foi mais ou menos 3 meses depois que a gente começou a acompanhar com você. Foi, como eu falei, não foi completamente planejado, mas a gente estava aberto à chegada dela. E aí, 3 meses depois, eu engravidei. Assim, né? De supetão mesmo. Então, eu já tinha perdido algum peso, né? Não tinha perdido tudo. Foi uma gestação super tranquila, você ganhou pouco peso, mas foi uma gestação super tranquila, né? Foi. Eu ganhei, acho que 7 quilos só, durante a gestação toda. No começo, eu fiquei muito enjoada para comer, assim, eu não tinha apetite, eu só queria comer fruta, então eu não ganhei muito peso. E ela também nasceu pequena, né? Ela é pequenininha até hoje. Ela então também não me fez ganhar tanto peso, porque ela também não era muito pesada. E aí, mas foi uma gravidez completamente tranquila. E aí, Janaína, e aí, Janaína, você também, como pediatra, né, eu acho que você tem autoridade para a gente conversar bem sobre isso, mas essa questão dos 1000 dias, nessa janela de oportunidade que a criança tem no seu desenvolvimento, esses 1000 dias que englobam desde a gestação até essa criança completar os seus 2 anos, e o quanto que a nutrição adequada, né, o que você deve ofertar, e aí nesse momento você teve também a ajuda da Ana Luísa ali, que é uma nutricionista materno-infantil, que ela é bem focada, né, para gestantes. E como que é a saúde da Maria hoje? O que você vê de reflexo de tudo que vocês aprenderam, de tudo que vocês aplicaram na sua filha?
Olha, eu falo sempre com muito orgulho. Assim, não é porque eu sou pediatra, mas a Maria nunca precisou ir numa emergência. Ela nunca adoeceu, de fato. Ela até hoje não fez uso de nenhum antibiótico, ela está com 3 anos. Então, ela é muito... Assim, ela tem uma saúde incrível. O intestino dela é maravilhoso. E é isso, assim, ela teve, acho que 2 ou 3 viroses típicas da infância, que é a roséola, que foi a síndrome mão-pé-boca, e uma outrazinha que eu nem me recordo. São doenças simples, ela nunca ficou nem caidinha. A gente teve Covid em dezembro e ela passou super bem. Ela só teve febre e, assim, nem com febre ela ficava riadinha. Então, até hoje, eu falo sempre com muito orgulho, assim, até hoje, não ter tomado um antibiótico com 3 anos é um privilégio, né? E eu falo, e é uma criança... É um legado. E é uma criança que você tem a facilidade na introdução dos alimentos, o que é muito importante. E eu gosto muito, assim, eu tenho uma dificuldade em acompanhar crianças, né, para fazer educação nutricional, porque o que eu percebo, Janaína, na grande maioria das vezes que eu já tive a oportunidade de fazer isso, é que o problema realmente está com os pais. Né? Porque para a criança não faz muito sentido você falar para ela que ela tem que comer brócolis e que ela tem que comer verduras e frutas, e ela olha para o lado, para o prato dos pais, e ela não enxerga aqueles alimentos ali, né? Nem no prato do pai, nem no prato da mãe. Então, na verdade, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, é um trabalho que tem que ser feito com a família, né? Com aqueles pais, para poder... Porque a criança é uma esponja. E ela aprende muito mais com o exemplo do que com o ordenamento, né? Do que você fala, você tem que comer, não. É o que ela vê. Então, assim, foi uma construção muito sólida, né, Janaína? De mudança de visão. Eu tenho um outro exemplo que eu adoro dar, é que o olhar, quando você começa a prestar atenção no que você come, o olhar no alimento, né, nas suas escolhas, ele muda. Um certo dia, eu estava fazendo um atendimento, eu não me lembro quem era, já tentei de tudo, mas eu não me lembro, eu só lembro que era um homem. E no momento que eu estava fazendo as prescrições, eu orientei que ele parasse de consumir embutidos, que ele parasse de comer presunto, ele comia muito presunto. E eu estava ali escrevendo e eu me lembro que em determinado momento esse paciente falou assim, mas doutora, o que eu vou comer? Quando eu estiver na rua, eu vou comer o quê? E eu me lembro que eu estava escrevendo e eu olhei assim para ele, eu falei, engraçado, eu não vejo presunto em nada, né? Em nada, nunca, eu não vou num lugar e olho o presunto, não é a minha opção. Por quê? Porque o olhar da pessoa muda, né? Quando ela começa a praticar as escolhas. E eu vejo muito isso, eu vejo isso nitidamente em vocês. Muito claramente. Quando eu vejo lá as suas postagens, os seus vídeos, você comprando os legumes, as verdurinhas, tudo picado, mostrando para Maria, oferecendo vagem, e ela come aquilo com tanta vontade, mas aquilo é um trabalho em família, né, Janaína? Sim, e realmente ele veio antes. Hoje a gente estava comendo maxixe, né, no almoço. E assim, tinha alguns legumes que o Frederico não comia. Maxixe ele não ligava, quiabo ele tinha pavor. A primeira vez que eu fiz quiabo em casa, ele fazia vômito. E aí, assim, a gente ficava assim, não, a gente precisa comer. Eu sempre comi tudo, mas não comia por falta de costume. E aí, a gente falou assim, não, a gente precisa comer, porque uma hora a gente vai sentar à mesa com essa menina e ela precisa ver. Não tem como você comer, é exatamente o que você falou, não tem como comer outra coisa na frente dela e querer que ela coma o brócolis e o quiabo. E aí, a gente passou a comer regularmente durante a gravidez. E assim, hoje ele ama quiabo. E ela come qualquer verdura, qualquer legume. Porque o paladar é construído. Sim. E assim, o paladar dela hoje realmente passou pela formação do nosso antes dela nascer. A gente teve ali, acompanhando com você, 3 meses. E aí depois a gravidez pra gente sedimentar isso, né? E logo depois ela nasceu. E a gente permaneceu os 6 meses de amamentação, tomando muito cuidado, porque ela ficou 6 meses no peito exclusivo. Então eu tinha muito cuidado ainda com a alimentação, para proporcionar a ela um leite que tivesse variedade de sabor, para que ela tivesse, né, não tivesse essa monotonia que a fórmula traz, e nem a monotonia da minha alimentação.
Então eu comia o mais variado possível, até chegar nos 6 meses, onde ela começou a comer sozinha. Ela mamou até 2 anos e até novembro. Nem sei, 2 anos e meio, eu acho. E tirei porque eu comecei a fazer um tratamento com o Roacutan, né? E aí eu tive que tirar. Mas mamou até esse tempo e começou a introdução alimentar e eu não tive nenhuma dificuldade com ela na introdução alimentar. Nenhuma mesmo. Lógico, eu falo que a gente também deu muita sorte, porque ela é muito curiosa, ela é muito gulosa também, por mais que seja muito magrinha. Mas a gente tem todo o nosso trabalho anterior. Existem trabalhos, Janaína, que falam que a alimentação materna durante a gestação, ela impacta na escolha dessa criança quando vem a introdução alimentar, né? Então, mães que consomem muitos doces, elas têm a tendência do filho repetir, muitos doces durante a gestação têm a tendência do filho repetir ali aqueles hábitos na primeira infância, na vida, enfim. E aí repercute em tudo aquilo, e na síndrome metabólica, diabetes, né? Tudo isso que a gente vê. Janaína, eu tenho atendido muitas mulheres que passam por um período de dificuldade para conseguir engravidar. E hoje eu tenho usado o meu lugar de fala para poder mostrar para essas mulheres o quanto a nutrição pode ajudar nessa conquista tão maravilhosa que é a maternidade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como que você enxerga isso? Como que você enxerga o papel da nutrição ajudando essas mulheres a realizar o sonho delas na maternidade, Janaína? Assim, para mim, realmente é a base, sabe? Não só da pré-concepção, mas até quando essa criança já está fora da barriga e a mãe vem assim, tem uma vitamina para passar? Não precisa. Se a gente faz essa construção desde sempre, a gente não precisa ali na frente prescrever um polivitamínico para essa criança. Então, só que às vezes... E eu gosto de falar que as vitaminas, elas atuam colocando no lugar certo o que está no lugar errado. Agora, se não tem nem o que colocar, não adianta a gente pensar que as vitaminas e a suplementação vai dar o suporte que aquela mulher precisa para ter óvulos saudáveis, para ter um endométrio maravilhoso, né? E também o pai. Então, realmente é necessário que as futuras mães tomem a consciência de que não é só para que facilite a concepção, porque, como você falou, tem estudos que falam da ingestão de açúcar, né, que pode ter dificuldade para engravidar com essa ingestão aumentada de açúcar, mas que a partir dessa decisão, de que ela faça uma alimentação saudável antes dessa criança nascer, ela vai conseguir manter isso até que essa criança chegue na introdução alimentar e proporcionar a essa criança um futuro diferente do que o que ela tem. Porque quando eu cheguei para você, eu tinha uma alimentação horrível. O meu futuro era nebuloso, porque uma hora eu ia abrir uma síndrome metabólica, porque do jeito que estava não estava E isso legal. É maravilhoso você falar, porque o que eu gosto de fazer com os meus pacientes, quando a gente tem exame na mão, eu devo ter feito isso com você, é falar, olha só, a sua glicose é tanto, a sua insulina é tanto. A gente sabe que se nada for feito, daqui a 10 anos você tem uma diabetes, daqui a 20 anos, como que vai ser? Sim. Como que vai ser? Porque a gente consegue ver o futuro mesmo, né, Janaína? Sim. E outra coisa que você falou, que eu acho legal a gente trazer aqui, que são etapas. Então, a gente tem aí um preparo para uma mulher que está tendo dificuldades na gravidez, está tendo dificuldades em conseguir ali o seu positivo, né? Mas também naquela mulher que quer fazer esse preparo de nutrição dos óvulos, né, de preparo desse corpo. Para quê? Para durante a gestação, e aí quando inicia a gestação, a gente tem que pensar nesses 1000 dias, e aí sim a gente pensar numa programação metabólica para essa criança. Então são fases, né? Então a gente fala em um primeiro momento pré-concepção, para que essa mulher consiga uma gestação saudável, né? Ou para que a gente diminua a dificuldade que essa mulher está tendo ali para conseguir engravidar. E durante a gestação é quando a gente começa de fato nessa janela de oportunidade de fazer uma programação metabólica de um bebê, de uma criança e de um adulto saudável, né? Sim, pensar em longo prazo.
Exatamente. Semana passada eu falei a semana inteira sobre síndrome do ovário policístico e eu li vários artigos. E assim, não são poucos artigos que mostram que mulheres que têm síndrome do ovário policístico, elas podem ter sido programadas ainda no ventre materno para que se desenvolvesse essa síndrome na vida adulta. Né? Então, veja bem, a síndrome do ovário policístico é uma síndrome que ela está completamente relacionada com a resistência à insulina. Então, com esse desequilíbrio do metabolismo da glicose, né? Em geral, essas mulheres têm uma alimentação muito rica em carboidratos, muito rica em açúcar, e veja como que a programação dessa mulher pode ter sido lá feita durante a gestação da mãe, né? Enquanto ela estava lá no ventre. Sim, então, a sua escolha agora impactando no futuro da sua criança. E assim, depois que a gente é mãe, a coisa mais importante da vida é essa criança e tudo a felicidade do seu filho. E tudo que a gente quer é proporcionar o melhor. Então, a gente precisa fazer realmente, esse trabalho que você faz é lindo, porque as pessoas precisam entender a necessidade desse planejamento anterior. Eu falo assim, eu sou muito grata mesmo porque acabou coincidindo eu começar o acompanhamento com você antes de engravidar mesmo, né? Porque podia ter sido tarde demais, né? Mas foi no tempo exato. Mas às vezes mais não uns foi 3 uma meses coincidência. antes. Pois é, exatamente o tempo que a gente precisa ter para nutrir esse óvulo. Porque o óvulo, gente, que eclode no seu ciclo menstrual de agora, primeiro que ele começou a ser produzido há 1 ano atrás, mas ele começou a ser especificado para poder ali, ele está pronto para ser fecundado há 85 dias antes do que ele eclode, antes de que você tenha a sua ovulação. E olha aí, nesses 3 meses, você começa a fazer, seguir todas aquelas orientações de mudança de hábitos, de alimentação, e 3 meses depois, a Maria já estava aí a caminho, e ela é linda, que ela é uma fofura piquititinha, dá vontade de agarrar ela. Ela é uma figura, e, assim, né? É uma figura. E para mim ainda fez muito mais diferença, porque eu estava falando que eu não sabia cozinhar, e eu ainda aprendi a cozinhar. Então... Janaína, que bom que você voltou a falar isso, que na hora que você falou eu achei super interessante, porque assim... Como eu escuto isso, meu Deus, eu não sei. Gente, é só começar a fazer o básico. Porque cozinhar um legume é só você botar no vapor, colocar no prato, temperar com azeite, sal, sua erva preferida e fazer um frango, uma carne moída ou um ovo, né? É comida de verdade, não é aquela comida lá empacotada que você vai abrir, que é desvitalizada, porque nós somos um amontoado de células que elas são completamente dependentes de vitaminas e minerais. E a gente tem acesso a vitaminas e minerais através da nossa alimentação. Não dá pra gente achar que isso pode ser dado por cápsula, porque não é. Como eu falei, suplementação é quando a gente tem que suplementar o que não consegue fazer através da alimentação. Sim. E eu falo, né? Fazer a comida saudável é realmente muito mais fácil do que você querer fazer uma comida mais calórica. Você querer fazer uma lasanha tradicional é muito mais difícil dá fazer uma lasanha de berinjela. Você só precisa cortar a berinjela e fazer uma carne. Então é muito mais simples. Se você tiver com muita preguiça, você pode até comprar ela já fatiada. Já fatiada. Então é muito mais simples. Montar. Esses dias a Maria adora abóbora. Eu só pego a abóbora, que eu já compro picada, e jogo no forno. Eu não faço mais nada. É só abóbora assada. Então isso não é difícil. Mas eu demorei tempo para entender isso, né? Mas agora eu já peguei no tronco. E aí isso fez muita diferença. Porque hoje eu consigo, não é criar, mas é pensar de outras formas, é enxergar mesmo, como você falou, de outras maneiras. Então eu consigo mesclar mais a partir dos dados que você me deu lá atrás. Isso. Ô, Janaína, você acha que essas mudanças que você conseguiu implementar na sua vida, elas impactam hoje em como você desenvolve o seu trabalho com outras famílias, outras mães? Você consegue dar orientações nesse sentido? Sim, principalmente porque a partir do momento que você vive essa situação, você realmente entende melhor o outro lado. Muito mais fácil. Então, quando eu vejo as queixas do outro lado, que já foram minhas, eu tenho mais propriedade para falar. Porque uma coisa é realmente você aprender a teoria
e não vivê-la. E aí, lógico, a maternidade me ajuda muito na pediatria, né? Pela empatia, que não tem como você não ser diferente depois do nascimento de um filho. Mas eu consigo sim compreender melhor quando a mãe fala que a criança não come, as dificuldades que essa mãe passa, e aí eu sempre caio no que você falou. Eu começo a conversar e quando eu vou ver o problema não é a criança em si, é familiar. Eu sempre pergunto, mas você come? Não, eu não como. Eu falei, então, isso não vai dar certo. Então, e aí eu sempre A criança é um história, ser tão evoluído e tão inteligente, né, Janaína? Olha que legal. Sim. A criança é um ser tão evoluído, assim, tão lógico, porque né, é isso. Mas minha mãe não pode estar exigindo que eu coma uma banana se ela está comendo um chocolate. Eu quero que ela está comendo, né? Sim, sim. Recentemente, eu falei, olha, a gente vai cortar de vez o refrigerante aqui em casa, porque tinha aquela coisa assim, tipo, tá fazendo um churrasco, não tinha nada para beber, pede refrigerante. Falei, olha, vamos cortar de vez, porque a Maria começou a entender o que era refrigerante. Ela começou a ter curiosidade pelaquela garrafa. E aí eu falei, olha, não vou mais tomar refrigerante. E aí eu fui e falei com ela, falei assim, olha só, se você vê a mamãe e o papai tomando, você vai falar pra gente que não é saudável. Aí esses dias a gente pediu uma comida, veio de brinde o refrigerante. E aí o Federico até que pegou pra tomar. Na hora ela brigou com ele, entendeu? Ela não deixou ele tomar, porque ela falou, você faz mal. Isso aí. Então, exatamente. Assim, é uma esponjinha. Papai, você dá tá uma imagina. Uma orientação. Porque você imagina para ela, gente, eles me disseram que faz mal. Como que as duas pessoas mais importantes da minha vida vão comer uma coisa que faz mal? Eu não posso deixar, né? Isso. Então, assim, eles são essa esponjinha. Você fala, e aí, através do exemplo, né? E aí eu falei, olha, acabou. Passei a comprar polpa de fruta para poder não ter essa coisa de nem pedir pela praticidade. Praticidade tem a polpa de fruta, então. Então, criar meios também para poder manter, né, essa alimentação saudável. Exatamente. Não é difícil. Exato. É só a gente parar para raciocinar às vezes, né? Porque dentro de uma alimentação saudável, e isso é algo assim que eu acho que é muito importante a gente trazer, dentro de uma alimentação saudável, incluir ali a sua pizza de final de semana, né, a sua lasanha com a família, com a mãe. O problema, gente, é quando isso é o normal. Né? Quando você começa a fazer do que não deve ser diário, né, esporádico, aquilo ali começa a ser uma exceção, que acontece uma vez ou outra, isso faz parte de hábitos saudáveis, na verdade, né, Janaína? Sim, sim. Janaína... Isso é tão real, porque assim... Oi. Não, pode falar. Tem uma perguntinha aqui, mas eu vou isso falar depois. Isso é tão real, assim, que a gente não criou o hábito na Maria de pizza, que você falou, e agora? E aí, foi no final de semana, minha mãe encomendou uma pizza, e aí a gente foi comer. Ela não liga pra pizza. Ela não liga pra lanche. Se eu parar pra comer perto dela, ela não tem vontade de comer. Porque ela não foi construído esse hábito nela. Entendeu? Sim, então, assim, sim. É exatamente isso. Como não é rotina, ela nem liga. A gente pode oferecer que ela não quer. E hábito realmente é algo construído. Da mesma maneira que vocês conseguiram construir esse hábito maravilhoso da Maria, você também pode construir um hábito horroroso. Se você começa a abrir oportunidades várias vezes, essa pizza, ao invés de aparecer uma vez ou outra, começa a aparecer lá, porque é mais simples, é mais fácil você pedir, né, do que você ir lá cozinhar um legume, uma verdura e fazer. Mas o resultado a longo prazo que é o impactante na vida de fato, né, Janaína? Sim, sim. E assim, é porque às vezes a gente não vê a resposta tão imediata, né? É o que eu falo, ela não ter adoecido até hoje, com 3 anos, nem nenhuma doença importante, nem nada, isso é fruto de tudo isso. Eu não vejo imediatamente o efeito dessa comida. Quanto mais você que está ali convivendo com crianças, né, vendo tudo que as famílias passam, como que essas crianças são vulneráveis, que têm a saúde abalada, e você tem o seu exemplo dentro de casa. Sim, até a minha saúde mudou muito. Eu tinha crises alérgicas e respiratórias assim, a cada 3 meses.
Depois que eu passei a cuidar mais da minha alimentação, eu fiz a suplementação com probiótico, isso tudo mudou muito. Eu, hoje em dia, mesmo em contato com criança o tempo todo, no atendimento, que são repletas das benditas viroses, eu não trago mais para casa. E aí, se eu me alimento bem e eu faço essa barreira, eu não trago nem aqui para minha casa. Então, perfeito, Janaína, porque eu vejo até mesmo em alguns profissionais de saúde uma certa dificuldade em associar sintomas, como que você acabou de falar, doença respiratória, pele, uma dificuldade de fazer uma associação com hábitos alimentares. Né? E como que no consultório isso para mim é tão corriqueiro, porque como você sabe, você já foi lá várias vezes, então eu tenho um questionário de rastreamento metabólico que eu aplico a cada consulta, então assim, para mim isso é muito corriqueiro, em ver melhoras de sinais e sintomas que às vezes as pessoas não têm nada a ver com emagrecimento, mas só mudando a alimentação. Então as pessoas reduzem dor de cabeça, né? Reduz lá a dor de cabeça, a enxaqueca, a rinite, a sinusite, a doença de pele, tudo isso, né? Sim. Janaína, a Luciane Gomes, ela está falando assim, que um grande problema, apesar da alimentação natural, são quantidades. Ela come bem, mas ela tem dificuldade de combinar proporções. Em relação à quantidade, claro que isso tudo tem que ser muito personalizado, mas eu também gosto muito de lembrar para vocês assim, eu nunca vi ninguém que engordou horrores porque comeu abóbora. Nunca vi ninguém que engordou horrores porque comeu cenoura ou porque comeu banana. Não é assim, né? É claro que a gente faz um controle ali em calorias quando é necessário, quando a gente precisa estimular a perda de peso nessa pessoa, nessa mulher ou nesse homem, mas a alimentação natural, ela é uma alimentação que vai favorecer com que você pelo menos mantenha o seu peso. Você não vai ganhar peso com isso, né? Sim. Tanto é que a Maria, a Maria pequenininha, né, ela tem dificuldade de ganhar peso, não é nem dificuldade de ganhar peso, é a curva de crescimento dela que é, né, lenta. Ela é pequenininha, é o biotipo dela. Gente, olhar a quantidade que ela come. Eu já falei isso com você, né, 400 gramas de abóbora. Pois é. Mas é o biotipo dela, ela é bem parecida com a família do seu marido. Então, assim, ela come demais, mas tinha muito, é igual, na verdade. Ela, de lanche da tarde, ela chegava a comer 2 a 3 bananas da terra. Isso é muito pro tamanho dela. Mas ela come e tá aí, um palitinho. Pois é, entendeu? E tá linda, esperta. E eu fico muito feliz de ver demais. A família de vocês, de ver assim como que vocês cresceram juntas, foi muito legal. Eu não esqueço o dia que o Fred chegou lá nesse evento da Gabriela Capim, ele me deixou lágrima nos olhos quando ele chegou, ele falou alguma coisa assim da mudança da vida da família dele, vocês agora esperando a Maria lá naquela época. Então assim, eu também sou muito grata por vocês terem aceitado toda a minha proposta, né? Porque quantas vezes, Janaína, a gente está em atendimento e a gente propõe várias coisas para o nosso paciente, mas quem decide se vai fazer ou não é o paciente, né? 99% está ali na mão daquela pessoa que está na nossa frente. Eu costumo dizer que durante a consulta a gente tem que exercitar o nosso poder de convencimento, né? Para que aquela pessoa acredite que aquilo dali vai ser o melhor caminho, que aquilo dali vai fazer bem para ela. Então, eu quero deixar aqui na live meu agradecimento pela confiança de vocês, né, por essa relação aí que a gente construiu, e aí depois o Fred, depois a sua mãe, depois a sua sogra, depois todo mundo, a família inteira. Então eu só tenho que agradecer. É muito linda a família de vocês. Obrigado por ter me deixado trabalhar, e queria saber se você quer deixar alguma mensagem aí para a gente finalizar. Não, eu que te agradeço mesmo, assim, como eu falei, eu sempre falo para todo mundo, até no dia que você me mandou uma mensagem para lá, eu falei que eu estava falando de você para uma colega de trabalho, porque eu sempre falo assim, a Paula mudou a minha vida,
porque foi a partir do encontro com você e de tudo que você propôs pra gente que a gente permaneceu. Lógico, a gente se perde às vezes no meio do caminho, Claro. as rotinas mudam, a pandemia trouxe muita dificuldade pra gente, mais até pelo processo de ansiedade, enfim, isso foi para todo mundo, mas foram lições que a gente carrega até hoje, que fizeram e fazem a diferença na vida da Maria. Então, assim, eu não seria a mesma se eu não tivesse te encontrado, com toda certeza, porque mudou radicalmente. Assim, a minha forma de pensar, a minha forma de conduzir a alimentação, e a gente tem, assim, tem coisas e receitas que a gente segue até hoje, sabe? Então, isso fez toda a diferença na minha vida. E, assim, lá na frente, a Maria vai ter muito a agradecer, porque a gente construiu um caminho muito bonitinho para ela, assim. Eu tenho certeza de que as escolhas que a gente fez para ela até agora, nos primeiros 1000 dias, agora a gente já passou, né? Vão permanecer. E eu lembro muito da consulta com você, no comecinho da gravidez, você falando para mim nos 1000 dias, você ficava emocionada. Eu achei aquilo tão bonito, porque você tem tanta paixão por esse período mesmo, que eu fiquei eu já sabia, mas eu nem tinha essa comoção toda, sabe? Até porque é isso, quando você entra nesse universo da maternidade, aí você entende muito mais. Eu sabia de teoria, mas assim, eu não tinha esse entendimento passional da coisa, né? E eu lembro de você falando com tanta emoção, eu fiquei assim, gente, mas tipo, né? E será hoje eu falo que com a isso mesma tudo paixão. mesmo, né? Será que hoje, eu tenho assim, nas minhas mãos a possibilidade de fazer isso pela minha filha? Isso aí, depois quando você vê o resultado daquilo, então assim, hoje eu falo também, eu fico assim, querendo que todo mundo entenda isso, que todo mundo faça isso, porque vai fazer diferença. É vontade mesmo que todo mundo ouça o que a gente tem a dizer, porque vai fazer muita diferença na vida de uma família inteira, né? Muita gente Exatamente, muita gente vai ouvir, se Deus quiser, porque a gente aqui eternizou agora esse nosso encontro na live. E eu espero de verdade que a gente alcance aí muitas famílias, muitas mães, e que elas entendam a mensagem que a gente está querendo passar, de coisas tão simples, né, Janaína? Mas tão simples e tão possíveis, que podem sim transformar vidas. Sim, exatamente. E obrigada por tudo lá atrás e por ter convidado hoje também, viu? Obrigada. Um beijo enorme para todos vocês, tá bom? Outro. Obrigada. Obrigada a todos vocês aí da live, que tiveram aqui com a gente, foi muito bom. Um beijo, Janaína. Beijo. Tchau. Tchau.